Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio exclusivo aqui do Pode Confeitar, gente. Muito bacana, muito especial, e eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Se você já conhece esse cartãozinho aqui, ó, deixa eu aproximar lá. Eu tenho certeza que você já deve ter visto esse cartão em alguma casa de presentes, algum lojista, enfim, gente. E eu trouxe aqui nada mais, nada menos do que a nossa Judite, a fundadora da Judze, uma empresa de cartões, embalagens que leva carinho, afeto para sua casa. Eu tenho certeza, se você não viu em alguma loja, você já ganhou um cartão desse. Ju, será um prazer poder conversar com você, entrevistar você e trazer muita coisa bacana aqui para os nossos, né, ouvintes, insights, empreendedorismo, esse empreendedorismo feminino, que a gente já conversou bastante também sobre isso, o quanto é importante, e claro, saber tudo sobre como que você iniciou esse projeto tão bacana que leva presente, afeto, carinho para casa e para os lares das pessoas. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada, Ju. Ju, de Ju para Ju. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, né? Agradeço. E é isso, a Judze, ela começou, né, num momento da minha vida em que cheguei em Curitiba para estudar e tá aí até hoje espalhando amor, carinho e afeto pro mundo, sabe? Então você começou lá na verdade, começou em 2002, né? A o Judze, início lá. mas veio um pouco antes toda essa história, né? Começou um pouco antes. Eu cheguei em Curitiba. Antes disso, eu morava em Nova Cantu, né? A minha família Onde toda... que fica? Interior do Paraná. Interior. Minha família toda de lá. E eu vim para Curitiba para estudar, fazer minha faculdade. E chegando aqui, eu me encontrei com algumas amigas na casa da estudante. Morei lá alguns anos, durante o tempo de faculdade. E ali a gente fazia cartões artesanais, assim, pintados à mão, para sobreviver durante a faculdade ali, pra né? Pagar o curso e tal. Eu estudava na Federal, então, na verdade, era mais para me manter mesmo. Então, a gente fazia esse cartão artesanal, pintado à mão, e éramos um grupo de meninas. E esse grupo foi se dividindo, acabou ficando, cada uma foi seguindo o seu caminho, acabou ficando eu, mais uma amiga, onde a gente continuou esse trabalho do cartão artesanal por um tempo, enquanto deu certo a parceria, né? E depois de um determinado momento, a gente também seguiu cada uma o seu caminho. E daí foi que nasceu a Judze, em 2002. E a Judze é a junção do seu nome, né? Judite de Zioba. De Zioba. E aí nasceu a Judze, legal. Isso. E quando a Judze nasceu, ainda vinha muito esse trabalho artesanal, né? Tanto que os primeiros cartões, assim, da Judze, mesmo ele sendo... Porque eu fui deixando o artesanal pintado à mão de lado e fui colocando a parte gráfica, né? Impresso e tudo, até para ter quantidade e atender a demanda já do mercado, que a gente já estava com alguns clientes já bem adiantado nisso, na questão de clientela e tudo mais, né? E daí os primeiros cartões, assim... Como eu ainda tinha muito esse trabalho artesanal, eu gostava de pintar, e eu, né, sempre escrevi todas as mensagens e tudo. Então, os primeiros eu ainda montei artesanalmente. Daí, montei, até, por exemplo, se eu ia para uma floresta, se eu visse uma folha bonita, eu ia colecionando para montar, para fazer todo um design. E nasceu assim, começou assim. Né, um trabalho artesanal, daí eu montava, fazia um impresso daquele cartão e distribuía já, né, a nível mais, a nível gráfico mesmo, né, um cartão gráfico, mas montado artesanalmente. E assim, as coisas foram caminhando e a gente foi angariando novos clientes. E como que foi esse processo de vendas, assim, inicial? Para quem que você vendia nesse início? Então, porque hoje você vende para o Brasil inteiro, né? Isso. Mas como que era, assim, essa captação de clientes? Eram amigos, familiares? No primeiro momento, os primeiros clientes, necessariamente cliente, assim, realmente que fez diferença, assim, na carteira de clientes, foram
Foi eu mesma que fui atrás, dentro de Curitiba. De porta em porta. De porta em porta. Eu era uma estudante, eu andava com a minha mochila nas costas, né? E eu fui. Procurei floriculturas na época, não existia cartões nas floriculturas. Olha só. Porque... E hoje a gente não vê uma assim, né? Exato. Na época, cartão era só em papelaria, né? Então, aí eu peguei as minhas primeiras férias de faculdade, porque no meu primeiro ano eu já estava, né, fazendo esse trabalho. Aí eu peguei as minhas primeiras férias e fui, passei Natal, Ano Novo com a minha família lá no interior e voltei. O meu janeiro, fiquei aqui. Eu decidi ficar para captação de clientes. Então, eu lembro que naquele janeiro foi um marco para mim, que eu consegui 50 pontos de venda. Uau! Então, foi aí que tudo começou, né? Aí eu consegui esses 50 pontos de venda. Tem cliente até hoje em Curitiba, desde aquela época, que ainda são nossos clientes. Que bacana. E daí... A partir daí, né, as coisas foram caminhando, porque daí vem alguém, vê, gosta, daí começou a vir vendedores, pessoas que começaram realmente a espalhar esses cartões para o Brasil, né? Então, mas começou aqui em Curitiba. E a sua faculdade, qual que você cursava na época? Eu dava aula, eu dei aula por 5 anos. Então, antes da Judes existir, eu fui professora. Então, eu fiz letras e eu tinha, assim, como intuito de seguir na área da educação, né? Eu tinha, na verdade, assim, desde muito pequena, assim, aquele desejo de fazer algo muito grande pelas pessoas. Eu não sabia o que era. Eu imaginava que ia ser na área da educação. Porque o meu desejo de fazer algo muito bom pela educação, algo grande, algo que movimentasse muita gente, que ajudasse muitas crianças, era muito grande. Então, eu estava... como eu gostava muito dessa área, fui para a área de letras. Terminei o meu curso já com a empresa totalmente em andamento, sabe? Então, por isso que essa ideia ficou para segundo plano, porque a empresa já tinha dado certo no final do curso, sabe? E daí, a questão aqui de fazer algo muito grande, inclusive, é algo que durante a minha trajetória com a Judes, eu entendi, né, que eu já estava fazendo esse algo muito grande, que é através dos cartões mesmo, espalhando mensagens de amor, de carinho, de afeto para milhares de pessoas todos os dias, né? Exatamente. Então, eu vejo assim que a Judes, ela veio como uma missão para mim, sabe? No sentido de eu tinha um propósito na minha vida, desde muito cedo eu tinha esse propósito, sabe? E eu entendi que através dos cartões eu estava cumprindo esse propósito, sabe? Porque para mim o que acontece? O nosso trabalho como um todo, não importa o que a gente faça, não importa o que eu faça, não importa o que você faça, mas o nosso propósito ele tem que ter um sentido para nós. Então, o meu trabalho, o meu propósito é aquilo que eu vou... como eu vou impactar a vida de alguém a partir do meu trabalho, né? Então, eu acho que esse é o significado maior do nosso trabalho. E os cartões, eles vieram assim desde muito cedo, desde a primeira mensagem que eu escrevi, eu tinha essa consciência que aquela mensagem ia chegar para milhares de pessoas. E você já fez algum cartão, alguma mensagem assim que você se emocionou escrevendo? Já teve uma situação desse... Olha... Assim, algum cliente? De muitas, assim, já me chegou para mim muitas histórias, assim, né? De pessoas que me escreveram. Uma vez eu recebi um e-mail de 20 páginas. Uau! Uma pessoa que escreveu toda a história dela e como o cartão chegou na vida dela. Foi o nascimento de uma criança, então foi tudo muito bonito. E era um cartão de nascimento de bebê. Eu não acreditei naquilo, sabe? Eu falei, meu Deus, que presente, sabe? Eu tenho isso impresso, guardado. E assim, e muitas histórias. Por exemplo, assim, né? O meu filho chegou para mim e falou, mãe, no Dia da Mulher, eu mandei mandei fazer algo assim personalizado para a diretora da escola dele e coloquei um cartão, né, no presente. Aí ela pegou, abriu o presente, olhou tudo. E quando ela leu o cartão, ela chorou.
Então, daí o Lucas chegou para mim, mãe, quando a tia Glorinha leu o cartão, ela chorou. Então, para mim, e essa é só uma das histórias. Eu tenho muitas histórias de pessoas que contam, assim. Fora as que você não Fora as que eu chegam não até sei. você, exato. Porque eu acho que a mensagem do cartão, ele realmente chega para as pessoas. Porque essa é a intenção, sabe? A intenção sempre foi chegar no coração de alguém. Eu sempre falo que a Judith, ela fala com o coração das pessoas. Então, e se não for isso, se não for assim, não faz sentido para nós. Entende? E tem muito a ver com o nosso trabalho, né, para a maioria dos confeiteiros, né, confeiteiras que nos seguem aqui no Pod e tudo. O nosso trabalho faz muito sentido também. Tem tudo a ver, né, o que a gente faz, porque é um trabalho artesanal no começo para, né, para a maioria das confeiteiras é um trabalho até, né, hoje, até para quem já trabalha um pouquinho de escala, é muito artesanal, né, o trabalho. E a gente tá levando também um afeto, um carinho, fazendo parte de histórias na vida das pessoas. E tem tudo a ver. E hoje o cartão até complementa o meu trabalho, né? Então, até estava conversando com você antes mesmo de conhecer a Judith, gente, eu já usava os cartões dela para os meus kits, né? Até que a gente teve a oportunidade de se conhecer e tudo mais. E você vai estar no Confeita com a gente, né? Então, assim, hoje, Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente encaminha no nosso delivery, né? Os cartõezinhos, as cestas. Aí a pessoa, ela quer escrever algo a mais ali também, a gente já encaminha junto. Então, no bolo... Então, faz todo sentido esse complemento do trabalho, né? Porque, no final das contas, o doce, o presente, o cartão, é o que fica, a mensagem que fica para a pessoa, né? Dela ter aquele bolo especial, aquele presente especial. Teve um dia que eu entreguei uma cesta, que a gente faz alguns kits também, né? Pro iFood, como eu falei para vocês. E eu fui levar pessoalmente. Era a mãe, né, do rapaz que morava em outro estado e estava mandando um presente de aniversário para ele. E, assim, ela mandou uma carta e eu escrevi aquela carta à mão ali né, porque ela mandou no WhatsApp e tal, e eu chorei escrevendo aquela carta. Pra gente ver o quão é importante, o quão o nosso trabalho impacta na vida das pessoas, né, que ela estava distante dele, mas que estava encaminhando aquele presente com muito carinho, com muito amor, que ele sentisse a presença dela naquele momento. Falei, gente, aquilo eu chorei escrevendo aquilo, porque às vezes a gente não tem noção, né, do quanto o nosso propósito, o nosso trabalho, do que aquilo que a gente faz pode impactar, né? A vida das pessoas e a pessoa nunca mais esquecer daquilo, né? Exatamente. E eu acho que é justamente isso, né? Eu falo, vocês fazem os doces, nós levamos o afeto e o carinho. Exato. E assim, Ju, como vocês, nós também estamos nos melhores momentos da vida das pessoas, né? Então, a gente está nas datas comemorativas, a gente está no dia do aniversário, a gente está num casamento. Então, assim, os melhores momentos da vida de alguém, a gente está lá, sabe? Então, a gente faz isso com um carinho tão grande e com uma vontade tão grande de fazer bem feito todos os dias. Eu tenho uma equipe que está comigo há muitos anos, né? Então, a gente sempre fala que... eu sempre falo com as meninas a mesma coisa. Gente, não importa se vocês vão ficar aqui 1 mês, 2 meses, ou 1 ano, ou 10 anos. Como eu tenho... né? Eles estão lá realmente há muito tempo. E isso é uma facilidade muito grande até para o encaminhamento da equipe, mas eu sempre digo, não importa o tempo, faça o seu melhor hoje, né? Faça o seu melhor agora. O que a gente entrega é muito bonito, né? O que a gente entrega causa impacto na vida de uma pessoa positivamente. Então, as mensagens que a gente leva, ela realmente fala com o coração de alguém que às vezes está precisando daquilo naquele dia, naquele momento. Eu recebi um cartão, né, nosso, há muitos anos atrás, de uma pessoa, e eu me emocionei. Porque quando eu li a mensagem que eu recebi, que essa pessoa me mandou, foi algo assim... Então, você veja, parece, né, detalhe, mas não é tão impactante porque fala com a gente, sabe? Diz o quanto a gente é especial para aquela pessoa, diz o quanto aquela pessoa é especial, né? Então, eu acho que isso é realmente algo que faz muita diferença e para mim assim, eu me sinto honrada, sabe? De fazer e de poder espalhar esse trabalho pelo Brasil todo, assim.
Que legal, que legal. Parabéns por essa iniciativa, né? Às vezes você começou a fazer algo ali no início sem pretensões maiores, né? De, nossa, se tornar o que é a Judzy hoje, mas realmente tem cumprindo o seu propósito, né? Eu acho que é através daquilo que você faz mesmo que a sua mensagem tá chegando. É aquilo que você queria transformar no início, né? Para as pessoas, para dar aulas, enfim, é o que você tá trazendo e tendo oportunidade agora de falar isso para muitas e muitas pessoas, né, Ju? Com relação à parte dessa virada, né, da empresa do artesanal para larga escala, como que foi essa transição, digamos assim, né, para você poder produzir em grande escala? Como é que foi, falando mais do empreendedorismo em si, né? Sim. Como que você movimentou tudo isso? Então, dentro ainda do artesanal, eu já produzia bastante, sabe? Eu era aquela pessoa, sempre fui de trabalhar bastante, trabalhar muito. Ficava até 2, 3 da manhã pintando cartão e, sabe? Então, produzindo já meio que em larga escala, artesanalmente, só que, lógico, a gente nunca ia alcançar o público que a gente desejava. Sozinha não dá. Não dá. E daí, quando nasceu o cartão gráfico, a intenção foi abrir uma nova carteira de cliente, abrir novos campos, novos estados, né? E daí foi quando começou a chegar vendedores mesmo, pessoas interessadas, assim, né, na distribuição desses cartões. Daí eu pensei, bem, não dá para continuar pintando à mão, porque a gente fica muito restrito, né? E esse carinho precisa continuar, né? Essa missão precisa continuar, a gente precisa levar isso para muito mais gente. E daí foi quando veio a ideia de, mas eu não quero sair do artesanal, então vou montar o cartão. Eu montava, sabe? Eu tenho os primeiros cartões da Judzy montado à mão, guardado. Eu nunca me desfiz deles. Eu montava toda uma arte, assim, sabe? Como eu te falei, pegava uma folha que eu achava linda, colocava, fazia uma composição. E aquilo eu fazia o print, né? Imprimia aquilo e mandava para a gráfica. Assim, um scanner escaneava e mandava para a gráfica. Foi a primeira forma de trabalho, assim, em larga escala. Daí, a partir daí, eu fui estudar designer. Então, eu estudei bastante, fiz vários cursos e me desenvolvi bastante nessa área para poder fazer o cartão mesmo, já mais gráfico como mesmo, como esse daí. E eu sou daquela época em que a gente esculpia um desenho, né, dentro do Photoshop, dentro do Illustrator ou do CorelDRAW, porque hoje em dia as IAs, né, fazem tudo meio que muita coisa automática, né? E eu sou daquela época ainda que a gente tinha que esculpir, sabe, um desenho ali, levava horas e horas, o que hoje dá para fazer muito rápido. E assim foi, sabe, um trabalho realmente construído dia após dia, sabe, gradativamente. Aí minha filha nasceu. E eu com ela no colo, no bebê conforto do meu ladinho, ainda era eu que fazia absolutamente tudo nessa, né, todas as coleções e tudo mais. Então, eu com ela bebezinha ali, trabalhando, não pude em momento algum, assim, né, eu era mãe e empresária, então eu tinha que dar conta. Ao mesmo tempo, não teve aquela licença, né? Não. 1 ano para cuidar da minha bebezinha. Eu tive que, né, aquele jeito que a gente dá um jeito para tudo, né? Não sei como a gente acha igual forças. A gente na cozinha, né, meninas? Vocês sabem, né? Faz um brigadeiro, a criança ali no pé, né? Bem assim, daí cai o brigadeiro no chão. E assim foi, né? E assim, as coisas foram caminhando e, na verdade, né? Tá aí, estamos aí hoje, atendendo o Brasil todo, né? E tudo muito gradativo, nada foi assim, da noite pro dia, não. Foi gradativo, monta uma primeira coleção, põe no mercado, sente o resultado, tem coisa que deu certo, tem coisa que não deu certo, errando e aprendendo e refazendo, enfim, né? E é isso. Porque tem esse desafio também de você colocar os cartões em consignação, né? E aí você depende da venda daquele produto então, para... a gente tem, na linha dos cartões, né, esse trabalho bem personalizado dos vendedores que vão ainda na loja. Eles já sentem também o que sai mais também. Isso, Então, esse trabalho mais personalizado, para os cartões, funciona muito. Porque o vendedor, ele sabe o que aquele público daquela loja precisa, né? Então, os vendedores em geral...
que a gente tem em alguns estados brasileiros, assim, eles realmente vão repassando os clientes, fazendo essa contagem, olhando o perfil de cada loja e deixando aquilo que o lojista precisa. E isso funciona muito, porque esse trabalho personalizado nos aproxima mais do cliente. É verdade. Sabe? Isso tem dado muito certo desde a época em que eu abri o nosso primeiro cliente. E quantos clientes hoje vocês têm, assim, em PJ, né? Que vocês atendem? Tem uma ideia? Uns 2.000 e poucos pontos de venda. Que legal. Uau! E como que foi conciliar toda essa grandiosidade, né? O que você já trabalha e tudo. Agora você falou da sua filhinha, mas tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. Eu falei da minha filha porque com ela eu tava muito no começo. Foi o início, né? A descoberta, a maternidade e tudo mais. Tava muito no começo ainda, ali. E depois, quando veio o Lucas, meu segundo filho, as coisas já estavam mais estruturadas, a empresa já estava um pouco mais estruturada para poder seguir, mas mesmo assim não pude tirar minha licença maternidade. Né? A gente sabe. A gente tem, às vezes as pessoas dizem, trabalhe com o que você gosta, que você nunca mais vai precisar trabalhar. Não concordo, você trabalha muito. Exato. Né? Você trabalha muito, você se dedica, e eu acho que essa dedicação que a gente coloca, claro, chega um momento da sua vida que você está estruturada, você já consegue delegar mais, mas no início, quando é tudo, principalmente no trabalho artesanal, né? No início é muito a gente mesmo, né? Tudo depende da gente. Tudo depende da gente. Então, tem que ter essa dedicação, sabe? Colocar o teu empenho, a sua dedicação, entender o que você quer, onde você quer chegar, faz muita diferença para você chegar realmente em algum lugar, né? Então, o início, assim, realmente dependeu muito do meu trabalho, assim, não que hoje não dependa, mas eu digo... a estrutura toda, né? Aconteceu para construir muito... o que é Judzy hoje, né? Hoje você já tem uma equipe, né? Que já delegou, as coisas já conseguem fluir melhor sem você estar ali o tempo todo, né? Acredito. Então, esse é o trabalho com que você gosta, não precise mais trabalhar, eu acho que traz muito sentido, assim, tenha um propósito naquilo que você faz, né? Exato. Trabalhar, o gostar do que você faz, ele já é um plus ali, já tem que acontecer, já tem que ser isso. Às vezes a pessoa ainda não empreende, né, na área. Eu gosto, que nem eu quando trabalhava fora antes, né, eu tinha um sonho de fazer doces, de empreender com a confeitaria e tudo. Mas eu fazia daquele meu trabalho algo que eu gostasse de fazer para aquele momento, sabe? Então, por mais que o meu sonho fosse outro, eu tava lá no dia a dia fazendo o meu melhor pela empresa, dando o meu melhor, para que depois um dia eu pudesse fazer isso no meu trabalho, né? No meu empreendimento, digamos assim. Mas quando você empreende, né, Ju? A gente trabalha 16 horas por dia e às vezes até mais, né? A gente trabalha muito mais. Muito mais. Mas o que faz a gente permanecer... Como que a gente fica, então, nisso, né? Não era melhor estar trabalhando CLT? 8 horas por dia, esquece trabalho, né? Em casa, separa, né? Trabalho, casa, tudo. Mas eu acho que, assim, ninguém é empreendedor por acaso, sabe? Isso flui natural, isso tem que vir de dentro, sabe? Não é imposição. Todo mundo tem que ser empreendedor. Não, eu acho que quando é natural em você, esse desejo de fazer algo a mais, de fazer a diferença, você nem consegue ficar muito tempo CLT, sabe? É tão natural que aquilo vai fluindo na tua vida de uma maneira que você só vai, entendeu? E quando você não sabe nem o dia de amanhã, mas você vai. Exato, exatamente. Né? E o que você faz num lugar, você vai fazer lá na frente também. Então, às vezes a pessoa é empreendedora dentro da empresa que ela trabalha, né? É aquele intraempreendedor que a gente chama, né? Então, a pessoa, ela dá o sangue, dá o melhor pela empresa e tal, e às vezes ela tá bem daquele jeito. E ela não quer ter o PJ, né? Não quer ter o CNPJ dela. E você sabe que isso é muito, muito isso mesmo, Ju, porque assim, ó, quando eu dava aula, eu tinha 17 anos quando eu comecei a dar aula, sabe? E eu dei aula por 5 anos na minha cidade, né? Lá em Nova Cantu. E eu era assim, aquela menina começando, né? Descobrindo tudo ainda dentro de uma escola, mas eu não me contentava em ser apenas a professora. Sabe? Eu sempre inovava, eu sempre levava coisas novas, eu inventava tanta coisa para os meus alunos e eu chamava eles no sábado. Eu não ganhava para ir no sábado, mas eu ia no sábado para fazer roda de leitura com eles. Eu ia no sábado para ensaiar teatro, porque eu queria
que eles desenvolvessem assim a leitura e as artes como um todo. Então a gente fazia teatrinho, eu desenvolvia aqueles ábacos para eles aprenderem a somar, sabe, no ábaco. Ninguém fazia isso, eu fazia. Eu ficava horas do meu dia preparando aquilo antes de dar aulas, né? Então, são coisas que a gente vai percebendo que o empreendedorismo está dentro de você. Aí eu montava na minha sala para eles aprenderem a somar a continha, aprender, por exemplo, porque lá né, do primeiro ao quinto ano, a criança ainda está aprendendo aqueles probleminhas matemáticos. Então, como que eu fazia para eles aprenderem? Eu montava mercadinhos dentro da sala. Tipo, nos 4 cantos da sala, eu montava um mercadinho e a criança tinha que ir lá comprar, pagar, fazer o troco para ela entender a matemática. E eu me lembro até hoje que a diretora um dia chegou na sala, né? E quando ela viu tudo isso, ela me elogiou tanto aquilo. Então, assim, porque para ela já assim, era um diferencial. Muito. E daí, na época, eu fui chamada pelo inspetor de ensino da cidade para eu coordenar um curso chamado Um Salto para o Futuro. E daí, eu era assim, a menina que acabou de chegar, porque assim que os professores me viam, os antigos, entendeu? Porque escolheram ela, entendeu? Então, eu sofri um pouco isso naquela época, no sentido assim, professoras ali de 20 anos de escola, e eu coordenando o curso. E, claro, eu dei, né, o meu melhor ali, mas não foi por acaso que eu fui convidada, sabe? Sim. Então, eu acho que, assim, o empreendedorismo, ele tá dentro da gente, né? Eu acho que quando você já tem isso nato, de uma certa maneira, não que você não possa desenvolver, eu acho que dá para desenvolver, mas tem pessoas que naturalmente fazem o seu melhor onde elas estão, né? Nossa, isso faz toda a diferença. E eu não sei se você percebe isso também, e é isso que eu tenho dentro de mim também, é uma inquietação constante, né? Sempre por querer fazer algo, né? Mudar algo e de transformar também as pessoas, né? A vida das pessoas. Como que eu posso transformar a vida das pessoas? Então, eu olhava muitas vezes, né, na janela lá fora e falava... Eu sei que tem mais lá fora. Se eu tô fazendo o que eu tô fazendo aqui, imagina o que eu posso transformar e fazer lá fora. Então, eu sempre tinha uma inquietude que às vezes a gente não é compreendido, né, gente? Não sei se vocês também têm isso dentro de vocês, mas muitas vezes nós não somos compreendidos por isso, né? De ter essa ânsia, de sempre ter ideias novas e a gente não consegue parar, né? Nem dormir direito. Então, já abre os olhos pensando no negócio, vai fechar sempre com ideias novas, né? E isso se torna, às vezes, muito solitário, né? Não sei se você se sentiu sozinha em algum momento, né? Nesse processo de empreender e as decisões que você tomou também, né? Para a empresa, enfim. Questão de família, né? Não estar tão próximo dos filhos em determinado momento porque está empreendendo, né? Como que também esse desafio de maternidade e empreender ali... Como conciliar tudo isso, né? Eu acho assim, o líder, né, o líder, ele, por si só, ele já se torna um pouco solitário por ser líder, né, porque eu acho, assim, as pessoas já te enxergam com outros olhos, de uma certa maneira existe uma certa distância, não que a gente queira que seja assim, né, então, e daí, a partir daí vem todo o desafio de você liderar, de você... tomar decisões, de você decidir o caminho que você vai seguir, as escolhas que você acaba tomando durante a vida, com certeza você deixa pessoas para trás também, porque tem pessoas que não vão caminhar junto com você, não estão no mesmo ritmo que você, não estão no mesmo fluxo que você, né? E daí você vai fazer o quê? Vai ficar para trás, vai segurar na mão, vai carregar junto, ou você vai seguir aquilo que está dentro de você, né? O teu intuito de realmente fazer o seu melhor, de fazer algo novo, de aquilo que você falou, você olha pela janela, putz, tem tanta coisa, né? Para eu descobrir, para eu desbravar. E a gente está aprendendo todos os dias, né? Não importa quantos anos de empresa se tenha, não importa se você é um empreendedor de 1 ano, de 2 ou de 10, a gente aprende todos os dias. E conciliar a maternidade foi algo assim, como no início da minha empresa, a minha casa era na parte de cima e a minha empresa era na parte de baixo, porque quando a minha primeira filha nasceu, nós tivemos, né, esse intuito de vamos morar aonde eu possa trabalhar, né? Então, a gente saiu de onde a gente estava para ir para uma casa onde pudesse montar a empresa, justamente porque iam chegar os filhos, então eu queria conciliar tudo isso, eu fiquei perto dos meus filhos, né? E trabalhei, então eles
eles conviveram com a gente ali na empresa desde muito pequenos, né? Circulavam lá na produção e ajudavam, sentavam para envelopar um cartão. Foi tudo muito natural, sabe? E então não tive tanta dificuldade, porque eu não precisava sair de casa e deixar meus filhos. Então isso para mim foi muito gratificante, porque para mim a família é tudo, assim, é a minha base, sabe? Para mim é um momento hoje que eu chego em casa, final de dia, sento na mesa, a gente senta para jantar e todo mundo conversa, todo mundo conta como foi seu dia. Para mim é tudo. Isso faz toda a diferença. E sempre família para mim foi muito importante. Tanto que hoje eu tenho meu irmão, minha irmã trabalham comigo. Então eu agreguei, né, parte da minha família dentro da minha empresa, no sentido de que eu sempre gostei de estar perto da família, né? Mas os meus filhos, eles são assim... eu consegui conciliar essa maternidade porque foi uma decisão mesmo de trabalhar perto deles. Quando eles já tinham ali seus 7, 8 anos, que eu decidi, não, agora está na hora da empresa crescer e, né, e a casa vai para outro lugar, a empresa fica. Por quê? Porque daí, sim, tá, é aquele momento que você decide, preciso descansar também após o meu trabalho. Embora que a gente nunca descansa, a cabeça tá sempre lá, mas sabe assim... Fisicamente, às vezes, fisicamente, né? sair do trabalho e ir para casa. Então, isso aconteceu numa determinada fase da vida, quando a empresa também já estava mais estruturada, né? Mas foram sempre decisões, assim, escolhas de estar perto, de realmente... Eu não queria sair de casa e deixar eles, então eu escolhi trabalhar e ter a minha casa ali próximo, né? Então, as coisas foram acontecendo de uma maneira natural, claro, exigindo sempre, tem a exigência, né? Sim. Do tempo que você tem que se desdobrar, mas deu tudo certo. A gente dá conta de tudo, entre aspas, né? As pessoas não sei se perguntam pra você, mas como que você dá conta de tudo, né? Com 2 crianças. Mas é algo assim, como para mim, assim, 2 coisas fundamentais, meu trabalho e minha família. Sabe? Então, por isso que eu dei conta de conciliar. Deu super certo essa... E a Júdice é meu coração, assim, sabe? Eu pulso lá dentro. Para mim, tudo que eu faço é em função de fazer o meu melhor, de levar carinho, afeto para as pessoas. E meus filhos, minha família é tudo para mim. Então, eu acho que isso deu muito certo, sabe? E eles, como é que vem hoje, né? A mãe empresária, a Júdice, né? Acompanhando todo esse crescimento, eles fazem parte ali, né, da empresa, vão na empresa, ou tem, não, mãe, não quero saber disso. Então, né? O mais novo fala, mãe, não quero saber disso. A Luana, que já tem 20 anos, ela tá comigo. Em parte, assim, né? Porque ela faz psicologia, então ela tá seguindo nesse caminho, ela adora esse ramo da psicologia. Mas à tarde, ela tem 3 tardes livres que ela vai para a empresa. Ela trabalha comigo. E o mais novo fala que não. Ele fala, mãe, não quero saber. E tá tudo certo, né? A tudo escolha certo, deles. Né? Não adianta a gente ter aquela... Nossa, esses dias eu falei pras crianças, não vejo a hora de vocês crescerem pra trabalhar comigo. Eu falei, fico pensando, não, que não vai ser assim. Porque eu entendo, né, que esse é o meu sonho. Exato, não é pra transferir, né, isso pra eles. Não, esse é o meu sonho. E eu realizei esse sonho. Hoje eu olho pra vida e penso, eu agradeço, Deus, obrigada, eu realizei meu sonho, sabe? Porque é muito gratificante fazer o que eu faço com muito amor, com muito carinho, sabe? E saber que o meu trabalho transmite tanta alegria para as pessoas me deixa muito feliz. Então eu sei que isso é meu, né? Isso é meu. Então, se eles um dia quiserem seguir, ok, eles vão ter essa livre escolha, né? É eles que vão decidir, não sou eu. E como a Luana decidiu um dia ir trabalhar comigo, né? Não foi forçado, né? Não, ela decidiu, mãe, eu acho que eu vou testar, né? Foi, começou, gostou, e ela vai 3 vezes na semana, ela gosta, né? Ela se identifica, mas ela sabe que o caminho dela vai ser outro, né? E você também, né? Aí não fica aquela coisa, né? Porque às vezes os pais criam os filhos com essa expectativa, né? Ai, tô criando um negócio, depois eles vão tocar, né? Meus herdeiros vão tocar o negócio. Nem sempre é assim. Não, né? eu acho que eu tô seguindo, né? Da forma como tá sendo, mas eu sei que o dia de amanhã, né? A Deus pertence, né? Então, não tenho essa expectativa em relação aos meus filhos. Ju, e conta pra gente como que surgiu, né? Depois a gente tá falando dos cartões, né? Acho que é o teu grande coração aqui, né? Da empresa.
E depois vieram os outros produtos, né? Que eu tenho vários lá na loja, que são as embalagens, as canecas personalizadas. Quer falar um pouquinho para nós desses itens? Então, na pandemia, né? Foi quando começou a surgir tudo isso, sabe? Até a pandemia eu segui com os cartões, então foram ali muitos anos mesmo de empresa seguindo com os cartões e deu super certo. A gente sempre vendeu para o Brasil todo, todos os estados brasileiros, então a gente conseguiu crescer muito nessa linha. E depois, na pandemia, a gente sentiu a necessidade de entrar com novos produtos, né? Veio ali um período em que pouca gente saía de casa e eu atendo muita floricultura, né? E as floriculturas, lojas de presentes começaram a pedir para a gente, assim, outros tipos de materiais, porque na pandemia, a floricultura, muitas ficaram abertas, puderam ficar abertas. Então, e as que não estavam abertas, a pessoa ligava, olha, me mande uma flor, porque era muito mais fácil presentear com flor do que ir num shopping comprar alguma coisa, porque ninguém saía, correto? Sim. Então, o que a gente fez? Começamos a lançar as canecas, até veio um pouco antes da pandemia, mas foi na pandemia que deu o boom, assim, que realmente deu super certo. Então, eu comecei um pouco antes da pandemia, já a lançar, eu lancei canecas, né? E almofadinhas, combinando os kitzinhos para presente. E daí, só que foi um pouquinho antes, tipo um ano e meio antes, ali eu comecei, ainda estava engatinhando, a coisa não estava muito assim, emplacado, sabe? Ainda não sabia se isso ia dar certo, se eu ia seguir nesse caminho. Mas quando veio a pandemia, foi quando deu o nosso boom de venda por telefone, e a gente sentiu que sim, esse produto agregava muito. E daí foi quando eu comecei a desenvolver embalagens também, né? Tudo para agregar para todo esse público de cesteiras, as cestas de café da manhã, que começaram a comprar muito com a gente. Está muito em alta hoje também, né, as cestas. Muito. Então, assim, hoje a gente atende diversos tipos de público, né, com os nossos produtos. A gente atende nichos de mercado, a gente atende a floricultura, a papelaria, loja de presentes, cesteiras. Nós atendemos utilidades, sabe? Então, a gente está bem diversificado no mercado. E agora confeiteiras. As confeiteiras, né? E dentro da linha da confeitaria, como você, né, Ju, que hoje trabalha com a gente, o que a gente está ampliando e crescendo bem também, que a confeitaria em si atende muito no iFood. Então, a gente está oferecendo esses produtos para as confeiteiras atenderem dentro do iFood, né? Agregar, né? Agregar. Ju, até já falei, já teve aqui, gente, um podcast com a Bruna, depois veja lá sobre delivery, né? E ela fala muito sobre você levar o ticket da tua loja, né? O ticket médio. Então, uma forma da minha loja levar o ticket médio foi através das cestas. Porque é um produto que você consegue, né? Colocar um valor agregado bem maior. E aí, às vezes, poxa, aquele dia tá meio fraco, mas sai 2 cestas, você fica, nossa, salvou minha vida, né? Porque aí, cesta você complementa. Quer mostrar esse aqui? Que eu achei bem, né? Lançamentos, gente, em primeira mão, que não pode confeitar. Mas só falando um pouquinho das cestas ali, Ju, então eu uso lá uma caneca, uma almofadinha, e eu coloco um suco, coloco um bolo, coloco um chocolate, produtos nossos, né, de confeitaria, que isso agrega super valor ao produto. Você coloca lá cestas, né, kit, presentes dentro de uma categoria do delivery, tanto no iFood ou delivery próprio também. E aí sai aquele pedido no Dia dos Pais, eu vendi muito, fui 7 horas da manhã no domingo, falei, não, tem que aproveitar, a gente sobe às 14, né? Então, eu sei que o pessoal quer pronta entrega, então são produtos prontos que possibilitam a gente trabalhar com uma pronta entrega, você fazer na hora ali, todo aquele trabalho, né? Já deixa uns 10 prontos lá e atende essa demanda, né? E é o que a gente tem atendido muito, as cesteiras, que elas já deixam as cestas prontas, elas compram as nossas canecas, né? Aqui a gente tem esse produto aqui, né? Que é o nosso grudadinho, que a gente lançou agora. Se quiser mostrar aqui, ó, essa é a sua câmera. Tá. Aqui a gente tem esse grudadinho, o lançamento realmente de primeira mão aqui para vocês, né? E a gente são 7 modelos do grudadinho. Aqui a gente sugere, né, no caso das confeitarias, colocar um bolo aqui no meio, os brigadeiros, né? Ou montar com a própria caneca e daí aí dentro da caneca colocar alguns bombons, trufas. Né? Aqui a criatividade, né, dá para fazer. Aí a própria cesta, a gente trabalha, né, com os cartonados, entre outros tipos de produtos, de materiais que a gente trabalha na linha para oferecer para as cesteiras, né, para as cestarias em geral. E a gente tem esse público da cesta de café da manhã ou da cesta presente. Esse público está muito com a gente, sabe? A gente atende muito isso.
e esse nicho de mercado, sabe? Isso, e além dos produtos, daí a pessoa coloca um cartão, ou seja, a gente tem todos os produtos para um kit presente, sabe? E a gente tem vários kits, né? Combinando o design de todos os materiais e que são super fofinhos, assim, super presenteáveis, né? Sim, e tem até esse aqui, ó, gente. Que fofo. Que é a caneca com fouet. Olha só que fofo, bem confeiteira, né? E vai estar lá no Confeita, né? Vai estar no Confeita, que é a gente, nossa... Confeita tá chegando, 27 e 28 de agosto, né? Aí, semana que vem. A gente tá gravando uma semana antes do Confeita, gente. Então, semana que vem tá aí já, e todas essas opções aí de lembrança vão estar lá para vocês poderem compor, né, e agregar no cardápio. Aquilo que eu falo, os produtos, né, da Judze agregaram valor pro meu cardápio, né, pro meu delivery. Até como eu tenho a loja física também, aí já deixo lá na loja algumas opções, mas a pessoa não precisa necessariamente ter a loja, né. Então, até os próprios cartões. Aí vender um bolo, já deixa as opções de cartãozinho lá no cardápio, né. Exato. A pessoa, escolhe um cartão de aniversário, porque muitas pessoas compram os bolinhos, às vezes um mini bolo, pra presentear, né, um bentô. E aí vem um cartãozinho para complementar. Então, por isso que eu falo que o nosso trabalho é muito similar, né? É muito parecido e complementar, digamos assim. A gente acaba elevando mais a nossa qualidade, esse carinho, essa mensagem de afeto que a gente leva para os nossos clientes através dessa parceria, né? Dos produtos Judze também. E eu acho legal que você, né, Ju, tá aqui falando de conhecimento próprio, ou seja, você usa, você vende, você gosta, isso é bem bacana, né, porque você conhece os nossos produtos. E uma coisa que a gente também tá entrando, assim, bastante na linha dos corporativos, Ju. Então, assim, esses kits que a gente vende hoje, que são kits, assim, já prontos, né, para presentear, a gente tem recebido bastante pedidos de empresas que querem presentear colaboradores, né, presentear sócios, clientes. Então, dentro da linha corporativa, a gente também atende. Então, hoje a gente atende o lojista, porque a gente vende esses produtos para os CNPJs, mas a gente também atende aquele corporativo que quer presentear. Né? Eu acho importante a gente também salientar isso, que é algo que a gente pode estar agregando, inclusive dentro do Confeita, para os CNPJs que vão estar lá, os lojistas que vão estar lá. E aí você personaliza as canecas, enfim, tem algum tipo de personalização? Com a logomarca, né, da empresa. Então, assim, a empresa me manda a logomarca, a gente personaliza a caneca, a gente monta o kit com a caneca personalizada, caso seja isso o desejo do empreendedor, né, que está comprando com a gente. Porque a gente também pode só montar o kit, monta a cesta e entrega nas empresas, né? Sempre no atacado, né? Nós não atendemos individualmente. Nós não fazemos nada no individual, nós fazemos o corporativo de uma forma mesmo mais do atacado, né? Em grande quantidade. E a gente personaliza com a logomarca da empresa, né? A caneca, enfim. Isso é um trabalho que a gente também... E os confeiteiros, as confeiteiras, né? Como que fazem para comprar de vocês? É através de representante? Vocês têm um e-commerce, né? E nós temos o e-commerce, né? Que pode entrar e fazer a compra com a gente. Se for se a confeiteira quiser personalizar a caneca para uma cesta de café da manhã, colocar o nome da confeitaria, o nome da panificadora, enfim, a gente também personaliza essa caneca para deixar ela propícia para aquela cesta com o nome da empresa, né? E pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, nós temos um time de televendas, né, para esse atendimento, ou de repente até o nosso vendedor, os vendedores no presencial, né, que atendem já algumas empresas nessa linha. Se for daqui de Curitiba, já tem o vendedor. Temos 2 vendedores em Curitiba, né? Mas também temos o WhatsApp que atende esse público todo, sabe? Dentro do televendas. Pesquisa lá, no Instagram tem Judze? Tem. Entrando no nosso Instagram, Judze Oficial, né? Por ali já consegue entrar em contato com a gente. E aí, gente, gostaram? Viu só como pode agregar bastante no nosso portfólio? Eu falo, como eu falei, né? Por experiência própria. E não tô... tá fazendo merchan. Não. Eu já comprava antes mesmo de saber que era de vocês, né? Que era da Ju, depois de lá visitar e tudo mais. Mas assim, eu não sabia e que tava aqui, pertinho de mim, né? Então, em Curitiba, tão acessível. E
pude agregar isso no nosso cardápio, né? Então, no nosso cardápio de delivery, enfim, presentes da loja. Mas eu tô bem feliz, né, em poder também estar transmitindo essa mensagem para as outras confeiteiras, para os nossos confeiteiros que tem panificadora, que tem cafeteria. Eu acho que é bem, é um público bem, A gente abrange atende muito, bastante assim, sabe? cafeteria também. Sim, os cartões a gente sempre colocou em cafeteria, né? Então, eu acho assim, a gente tem, hoje, com essa diversidade de produtos que nós temos, a gente consegue sim estar em vários nichos de mercado, sabe? E é isso que eu falo, da mensagem, né? Então, eu falei, eu preciso levar essa mensagem para mais confeiteiras, para mais pessoas que trabalham dentro do nosso nicho, porque às vezes a pessoa tá trabalhando só com os seus doces, seus bolos, e poderia estar agregando muito mais valor ali, sabe? Sim. Vendendo mais, aumentando o faturamento e tudo mais. Então, eu tô trazendo com muito carinho mesmo a Ju aqui para levar essa mensagem para vocês e esses produtos para vocês, porque sim, pode agregar muito valor aí para vocês. Então, eu quero que todo mundo saiba, espalhe para todo mundo. Depois a gente vai deixar o Instagram aqui, né, Ju? Sim. Pra galera seguir e conhecer mais o trabalho, porque tenho certeza que vai fazer toda a diferença. E vocês que vão no Confeita, visitem o stand da Judz, hein? Vai ganhar presente depois se visitar todos os stands. Eu acho que a gente tem como ajudar essas confeiteiras a aumentar o ticket médio delas, né? Através dos nossos produtos, através dos nossos presentes, né? E eu acho que a gente entra com esse carinho, né? Com essa dose extra de afeto e carinho dentro desse mercado, levando esses produtos tão bonitos, porque eu, né, sou suspeita para falar, mas eu adoro, eu acho que... E eu sei do tamanho do afeto e do carinho que a gente coloca naquilo que a gente faz. E daí, a partir dali, eu sei que também tá levando afeto e carinho para as pessoas. Então, realmente é algo feito assim com muita dedicação, sabe? Para poder transmitir o melhor mesmo para as pessoas e agregar positivamente, né, para todas, para todo esse público que hoje são os nossos clientes, para os novos clientes que estão chegando, sabe? E a importância de você estar sempre ouvindo os clientes, né, Ju? Essa demanda que você falou da pandemia lá, né? Pois Poxa, surgiu essa demanda de não ter só os cartões, ter um produto físico para enviar. Então, a gente sempre tem que estar ouvindo, né? Buscando no mercado mesmo essa necessidade para poder aplicar o nosso negócio, né? Sim, porque eu acho que a gente tem que estar atento a isso, né? O empreendedor que ele não muda todos os dias de uma certa maneira, né? Não vai ficar... Ele vai parar no tempo, né? Então, a gente tem que estar crescendo sempre também com a necessidade do mercado. O mercado dita um pouco pra gente, sabe? O que as necessidades, a gente vai adaptando dentro do nosso negócio, dentro do que é possível, né? E fazendo o nosso melhor dentro daquilo que realmente nos compete fazer, né? Exatamente. O mercado dita, às vezes, naquele momento. Você não quer, de repente, o morango do amor, né, gente? Então, entre outras tendências, no caso da confeitaria pistache, enfim. Não adianta falar, eu não vou ter doce de pistache porque eu não gosto. Não tem como, porque o cliente, ele quer o doce, ele tá pedindo, né? ele tá implorando, quer um brigadeiro de pistache, um bolo de pistache. Enfim, aí a gente vai deixar como empreendedor de vender? Né? Não, né? Não vai deixar. Né? Porque por preciosismo, porque eu não gosto, né? A gente avalia, cabe no meu negócio, né? Se cabe, então a gente dá um jeito de estar trazendo. É importante essa avaliação, claro, exatamente. Também não é, gente, tem a questão, a gente sabe que o pistache, ele é um produto caríssimo, né? Então, tem que avaliar mesmo se cabe para você fazer aquele item. Não é porque tá todo mundo falando que você tem que fazer, mas eu acho que precisa ser refletido. E uma coisa que isso. eu acho importante, Ju, falar também para as pequenas empreendedoras que estão começando agora, que você comentou, né, das mulheres empreendedoras, né? Dentro das cesteiras, a gente percebe um nicho de mercado crescendo muito nessa linha, né? E pessoas até buscando como uma segunda renda, fazer as cestas presentes e tudo mais. E nós, na Judz, nós apoiamos muito, sabe? Essas pequenas empreendedoras. Então, dentro do nosso Televendas, a gente tem uma equipe já desenvolvida para atender essas pequenas empreendedoras no sentido de orientar como montar uma cesta, orientar o produto certo para se colocar, tu sabe, naquela cesta. Nós montamos diariamente vários estilos de cesta dentro, aquilo que cabe no orçamento daquela cesteira, né? Então, quando a pessoa entra em contato com a gente, as nossas televendas vão passar para aquela cesteira o que cabe no orçamento dela. Olha, eu quero
gastar até tanto, meu teto Uhum. é esse. Então, dentro desse teto, as meninas vão montar, as meninas montam a cesta e mostram ali, né, para a cesteira já ter uma noção do como ela pode É um atendimento trabalhar. consultivo ali, para Isso, ajudar a quem tá gente começando, tem isso. literalmente. Isso, a gente ajuda, porque a gente entende que o começar muitas vezes gera muitas. Para nós, que a gente já tem muitas dúvidas, imagina que está começando, Uhum, né? A gente exatamente. entende que gera muitas dúvidas. Que caminho seguir? Como que eu faço? O que será que eu coloco para vender? Será que isso aqui? Será que aquilo lá vende? Então a gente dá essa consultoria, digamos Uhum. assim, né, ali dentro, no sentido de por esse atendimento por telefone, ele é bem personalizado, sabe? Para poder realmente orientar essas cesteiras naquilo que faz sentido para elas, dentro do Uhum. orçamento delas. Que legal. Poxa, isso é muito bacana. Então, Aham. dá um norte, dá um caminho para Dá quem um tá norte. começando e não tem. Sim. Para não ter erro também, porque às Uhum. vezes a pessoa realmente tá com, assim, ó, puxa, né, tá com receio de gastar um valor, e será que isso aqui vê? Então a gente sempre vai orientar, olha, pega esse kit, porque esse kit tá indo bem, isso aqui vai assim. E a gente Uhum. a gente monta a cesta para a pessoa e mostra. E ali no vídeo, sabe, tudo. Então o nosso televendas é bem personalizado Uhum. nesse atendimento. E aí elas vão sentindo no dia a dia o que vai saindo mais para Isso. poder, assim, criar mais confiança e aí fazer Isso. seus próprios pedidos, né? Na verdade, assim, até a gente fala assim, elas começam a comprar com a gente, eles compram um valor menor e vão aumentando, e todo mês já vai aumentando. A gente vê que sempre Uhum. vão crescendo, porque vão sentindo realmente essa confiança Uhum. nos produtos que estão vendendo, confiança nelas próprias enquanto, né, empreendedoras, Uhum. né, e confiança na empresa, né, na Judse que está ali apoiando, trazendo esses produtos e tudo Pegando pela mais. mão ali para ajudar Né? nesse início. E a gente, eu tenho o maior carinho em dar esse incentivo, sabe? Porque a gente sente, nós mulheres empreendedoras, a gente sabe dos nossos desafios diários, né? A Uhum. gente sabe disso e a gente incentivar outras mulheres a crescerem também, a acreditarem nelas próprias, a acreditarem que elas são capazes, que é possível, é muito gratificante Uhum. isso. Só a gente E sabe o que passa no dia a dia, né, Ju? exatamente, Que não é aham. esse empreender, não é esse mar de rosas, né? A gente sabe que Não, tem o aham. propósito, tem tudo Uhum, envolvido, mas tem os desafios do dia a dia que só a gente, principalmente que é mulher, que tem que cuidar de casa, filho, aham. marido, papagaio e tudo mais, a Uhum. gente sabe o quanto é desafiador. E Sim. as nossas próprias aflições internas, né? Sim, Quem aham. nunca? Então a gente sabe, por isso que a gente tem que se apoiar, né? É. E eu acho que assim, na medida que a gente se apoia, a gente cresce, Uhum. né? Na medida que a gente apoia uma outra mulher, digamos assim, empreendedora, por que Exato. que eu falo? Porque assim, a maioria das cesteiras são mulheres, né? Uhum. E daí eu acho que a gente cresce junto, a gente vê o crescimento da pessoa, a gente dá força, a gente diz, ó, é possível, você pode, né? Eu vejo assim, se eu penso por mim, se eu conseguir, outro também consegue, a Exato. gente tem esse potencial e mostrar para a pessoa também o potencial que ela, até onde ela pode chegar, tudo assim, um passo de cada vez, Uhum. é um dia após o outro, né? É aquilo, eu sempre falo, o caminho se faz ao andar, né? Assim, não sei, tem um artista que escreveu essa frase, eu acho muito bonito, Uhum. que o caminho é isso mesmo, a gente vai de um dia após o outro, sabe? E eu acho que a gente precisa, nesse caminho, a gente vai descobrindo coisas, a gente vai aprendendo, a gente vai ensinando, e a gente vai se apoiando e se ajudando, Uhum. né? E quando chega nesse momento de ensinar, né? Poxa, Uhum. você já tem uma trajetória de tantos anos e agora poder trazer todo esse conhecimento, inspirar outras mulheres também, isso pra mim é sensacional, sabe? Poder trazer uma pessoa como você aqui no Uhum. podcast com tanta propriedade também, com tanto carinho, com tanto amor pra falar do teu trabalho e não só para falar do seu trabalho, mas é pra agregar no nosso também. Uhum. Então, assim, tô bem feliz mesmo com a sua, né, você ter aceitado esse convite de ter vindo aqui no podcast. Obrigada. Conta pra nós quais são os próximos passos agora, qual que pro futuro, o que o futuro espera da Jutsi? Então, eu acho que a Judith, ela tá assim, como eu disse, o caminho se faz ao andar, a gente tem um dia Uhum. após o outro, a gente vai ali trilhando, né, algumas... nós temos as nossas expectativas de futuro, mas a gente pensa o quê? Seguir muito num caminho assim, ó, desenvolver novas embalagens, que é algo que a gente está já, né? A gente está muito estruturado nos cartões, né? Que a empresa já é estruturada. Uhum. E hoje a gente está se estruturando bastante na linha de embalagens criativas, Uhum. tá? Então, assim, a gente está trazendo gradativamente uma linha nova de embalagens, quase que mensalmente saem novidades nessa linha de embalagem, tanto que pro confeito eu vou estar com
uma coleção novíssima, Opa. fresquinha, que está saindo só para Confeita, para a legal. linha de cesteiras, para a linha de montagem de cestas. Legal. Então, a gente vai estar levando para o Confeita semana que vem. Então, os próximos passos, eu diria, trabalhar essas embalagens de maneira que não só o cartão leve a mensagem, o carinho, mas a embalagem, porque a embalagem vende, né? A embalagem leva o carinho, a embalagem... Quando você coloca algo numa embalagem bonita, já diz muito daquele presente, né? Total. Então, o caminho da Judze, além de tudo que a gente já faz, é também trilhar galgar, né? Eu diria, esse mercado aí das embalagens. Que legal, Ju. Eu sei que você já deixou muitas mensagens bacanas aqui para nós, mas agora eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para os nossos ouvintes, para as nossas queridas, né, que acompanham, queridas e queridos, né, que acompanham o nosso podcast. Essa câmera é sua, então fique à vontade para deixar uma mensagem final. Tá, então assim, o que eu quero pedir, quem passar pelo Confeita, visite o nosso stand, né, a gente vai estar lá, eu vou estar lá os 2 dias, mostrando para vocês o nosso potencial, né, tudo que a gente tem aqui para vocês, de coisa bonita, coisa boa, coisa afetiva. Nossos produtos são muito afetivos. A gente tem esse diferencial de fazer tudo com... Cada detalhe é muito importante dentro da Judze. Então, os nossos cartões, os detalhes das pedrarias e tudo mais. E a mensagem que eu queria deixar para vocês acreditem... Como eu acredito muito no potencial dessa empresa, acredite também no potencial da sua empresa. E acredite que você faz algo muito especial pelo mundo na medida que você... não importa o que você faça, mas você faz algo especial. Então, coloque o seu melhor no que você faz, né? Coloque o seu melhor... Se você faz um doce, coloque o seu melhor e esse doce vai levar muita alegria para a casa de alguém. Eu sempre digo... que nós que trabalhamos com presentes, a gente está levando alegria todos os dias para a casa das pessoas, e isso faz toda a diferença. Então, eu acredito que a vida, ela só tem realmente sentido, e as coisas, o sentido maior da vida é esse, sabe? Agregar positivamente para a vida de outras pessoas. Então, eu sempre digo, acredite naquilo que você faz e faça o seu melhor todos os dias, não importa o que você faça, se você fizer bem feito e acreditar no que você está fazendo, você está agregando para a vida de outras pessoas também. É isso aí, gente. Palavras de quem já trilhou, está percorrendo esse caminho um dia de cada vez, né, Ju? E trazendo essa mensagem aqui para nós. Gostaram, gente? Eu amei te receber. Obrigada pela tua presença, por ter doado um pouquinho do seu tempo aqui pra gente, para nós do Pode Confeitar. E quero que essa parceria continue, né, longe aí, a do Confeita, e a gente com certeza vai agregar bastante aí uma pra outra, né? E essa caixinha aqui maravilhosa, eu já tive várias ideias com ela, gente. Vocês já amaram, pessoal, essa caixinha? Né, que coloca um bolinho ali e tudo. Eu já tô tendo várias ideias de produtos pra colocar ali, Ju. Gente, ficamos por aqui então com mais um episódio do Pode Confeitar, gente. E esse episódio será o último dessa temporada e o último em grande estilo aqui com a nossa querida Judite, né, que aceitou o convite e trouxe tanta mensagem bacana aqui pra vocês, pessoal. Continuem nos acompanhando que nós estamos preparando coisas futuras aí pra vocês, tá bom? Até aqui eu tô muito feliz com tudo que nós construímos juntos, com toda a audiência de vocês, com todo o engajamento que vocês proporcionaram, né? Já foram ali mais de 30 episódios gravados desde o ano passado, então eu tô muito feliz com em ter proporcionado para vocês, ter trazido para vocês essa mensagem empreendedora, gente. Então, eu tô muito feliz por vocês estarem nos acompanhando até esse momento aqui. Desejo muito sucesso na carreira de vocês, empreendedoras, empreendedores, mães, mulheres, confeiteiras. Vocês sabem o quanto eu amo essa profissão, eu amo impactar a vida de vocês e trazer pessoas que realmente venham somar, gente, aqui no podcast, mensagens empreendedoras, de transformação, que realmente você pode ouvir aí, né, numa produção, no dia a dia, e que às vezes é aquela palavra, aquele insight que você precisava ouvir, você ouviu aqui. Então, eu me sinto muito honrada em poder levar essa mensagem para vocês, mas não se preocupe que não termina aqui, tá? Em breve a gente volta com muito mais conteúdo, muito mais convidados, trazendo mensagens incríveis aqui para vocês. Você sabe, gente, que aqui sempre você pode confeitar.